Olá, amigos do Fraternidade, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma reflexão? Hoje eu vou iniciar os trabalhos com uma leitura que foi nos trazida por Emmanuel no livro Recados da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meditemos nas leis que nos governam em bases de causa e efeito, estruturadas pela sabedoria divina em justiça e misericórdia. Em qualquer lugar, teremos o que dermos. Não ouvides, tudo o que fizerdes dos outros, fazes de ti. E assim eu convido todos a fecharmos os nossos olhos para agradecermos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade única deste instante em nossa existência. Que Jesus possa estar conosco, nos acompanhando, nos intuindo. Humberto de Campos e toda a sua equipe espiritual possa estar nos amparando para que extraiamos os melhores pensamentos, as melhores ideias do estudo de hoje. E que assim seja. Muito bem, amigos. Vamos refletir sobre o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós vamos no capítulo 53 hoje, intitulado Na Pregação. Emmanuel inicia com um trecho de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que diz: Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Então, Paulo já começa nos trazendo a importância, começa nos trazendo que ele, com muito amor, se doou, se entregou verdadeiramente na pregação, como diz o título do capítulo. Se entregou nessa pregação gastando tudo que tinha e ainda mais, se deixando gastar, entregando tudo de si para nós, para os outros. E Emmanuel, então, começa numa reflexão acerca desse trecho, dessa passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios. Emmanuel diz: há numerosos companheiros na pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade, os méritos da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Eu já vou comentar essa frase, onde vários companheiros estão nas tribunas, pregando nos púlpitos e estão discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Porém, se forem convidados a contribuir em outras áreas, aí não. Aí eles vêm com disparatadas alegações, com alegações que são incompatíveis com o que acabaram de falar. Eles se doam, mas se doam naquele momento, naquela atividade que eles se dispõem. Mas em outras, se tiverem que ir um pouco além disso, refutam incoerentemente com o que pregam no púlpito. E Emmanuel continua: impedimentos 1000 lhe proíbem o exercício da caridade e afastam-se
para os diferentes setores onde a boa doutrina não lhe constitua incômodo à vida calma. Então, essas inúmeras facetas da caridade, né, que temos, que a gente tenta colocar em prática, abraçar, mas alguns de nós não conseguimos. E aí impedimentos mil aparecem para que eu não exerça aquela caridade, daquele formato. E aí eu só exerço a caridade se eu tiver na minha vida calma, sem incomodar a minha vida calma. Aí eu vou. Mas se em algum momento eu sair da minha zona de conforto, talvez eu não consiga levar adiante. E continuando no texto, Emmanuel continua: efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar o que somos. É o que Paulo falou. De boa vontade gastarei e me deixarei gastar. Então não cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Aqui entramos nessa caridade diária, de um sorriso, um auxílio espontâneo, verdadeiro, nessas tarefas mais simples do nosso dia a dia, nos doando com esforço, nos doando em casa, quando alguém sem querer derruba um copo, quebra um copo de água, quebra um copo, e a gente, no lugar de simplesmente olhar e ficar aguardando que essa pessoa vá lá, busque a vassoura e limpe, e varra e arrume, a gente também auxilia. É essa caridade. Não nos cabe apenas gastar o que temos, mas nós temos que dar do que somos. Auxiliar sem medidas. Vá lá e ajuda. Uma pessoa no supermercado, uma pessoa no trabalho que precisa de uma ajuda. Por que não? Por que negar? Emmanuel ainda vai mais. Ele diz: não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. Não é somente a caridade material. Assim como Emmanuel no começo falou que aqueles que estão nas tribunas fazem a caridade, pregam muito bem colocada as palavras deles, mas se forem convidados a outras searas, inclusive a da caridade material, eles não conseguem se ajustar. E aqui Emmanuel vem dizer que também não basta só derramar o cofre e solucionar as questões ligadas à experiência do corpo. Não, além da caridade material, precisa mais. Emmanuel diz que não é somente um, nem somente outro, mas que são todas elas, todos os formatos, tudo que a gente tem, todo o nosso tempo, toda a nossa boa vontade em auxiliar. E aí, em mais uma frase, nós temos aqui no capítulo 53 que é imprescindível darmos-nos através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Então nós temos que dar-nos através do suor da colaboração, do esforço espontâneo na solidariedade. A solidariedade é entendida como um compromisso pessoal de uma pessoa para com todas as outras, de todas as pessoas para com uma pessoa. Todos se entrelaçando numa caridade, num amor
Amor conjugado é a solidariedade. Então é imprescindível darmos o nosso suor de colaboração no esforço espontâneo, na solidariedade, para atender às nossas obrigações primárias. São nossas essas obrigações. O Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta sobre o direito primário do espírito encarnado. É o direito à vida, os espíritos respondem. O direito primário do espírito encarnado é o direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, nem de si mesmo. E aqui, Emmanuel vem dizer para as nossas obrigações primárias frente ao Cristo. São essas obrigações de nos assemelharmos a Ele. São essas obrigações de caridade, de amor ao próximo, de doação. Emmanuel ainda diz: quem de algum modo não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Que ele estava dizendo lá em cima, primeiro parágrafo, sobre aqueles que vão no púlpito, mas não necessariamente só os que estão no púlpito, mas todos aqueles que conhecem a palavra, né? Está muito bem entendido a palavra, mas de algum modo não se empenha em benefício dos companheiros. Se não se empenha no benefício do companheiro, não adiantou. Não adiantou conhecer as lições lá nos círculos da palavra. É necessário alternar entre entendimento, palavra, atenção, né? Caridade materialmente falando, caridade espiritualmente falando, caridade de doação de amor. Tudo que engloba a caridade, todas as formas, são importantes para que a gente consiga as nossas obrigações primárias. E Emmanuel ainda diz: muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação, adiamento dos empreendimentos santificadores que nos competem. Então, quando ele vem trazer nesse parágrafo anterior que a gente precisa se empenhar e no outro, que é imprescindível darmos-nos através do suor da colaboração, aqui ele vem dizer: tem gente que ainda fica esperando. Ele só vai doar se ele receber primeiro. Espera o amor alheio para então distribuir o seu amor. E essa atitude de aguardar, eu só vou agir se eu receber alguma coisa, eu dou em troca, isso somente adia os empreendimentos santificadores que nos competem. Não é do outro, é nosso. Compete a nós esses empreendimentos santificadores. Compete a nós o melhoramento íntimo. Compete a nós o auxílio ao próximo. E se eu fico aguardando, eu estou adiando. É uma dilação dos empreendimentos santificadores. Não é necessário receber para dar. É necessário dar. Porque Emmanuel ainda no outro parágrafo diz que quem ajuda e sofre por devoção à boa nova recolhe suprimentos celestes de força para agir no processo geral. Quem ajuda e sofre, quem auxilia, recebe. Recebe suprimentos celestes, suprimentos que vão nos dar força, que vão nos permitir agir no nosso progresso geral. Então, enquanto um espera receber para dar, receber amor, para dividir amor, a gente que
entrega o amor antes de tudo, acima de tudo, a gente recebe, a gente recolhe suprimentos para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. E isso é fantástico. É a interpretação, é o entendimento de que o auxílio ao próximo é cotidiano, é diário, é a todo momento. Nós seremos muito bem amparados se a gente começar a agir no bem, no amor ao próximo, com a nossa doação mais sincera e verdadeira, quando nos colocamos a serviço de Jesus. É aí que o serviço aparece. Quando a gente se mostra, aí a gente começa a receber as demandas, entende? A gente começa a nos colocar prontos para o trabalho e o trabalho aparece. E o reconhecimento também. Então, Emmanuel ainda traz mais. Ele nos diz: lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. É o que a gente estava falando sobre solidariedade, sabe? Um compromisso de um para com todos. O compromisso de todos para com um. O compromisso de todos para com todos. Jesus veio nos trazer a ideia correta do compromisso de um para com todos. Jesus não só cedeu em favor daqueles que passaram por ele, mas igualmente ele fez a doação de si pela elevação de um todo, não só por aqueles que passaram, mas por todos que até hoje ainda temos, né? Ainda recebemos essas benesses que o Cristo nos trouxe. Em mais um parágrafo, Emmanuel diz: pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Olha que interessante que ele fala. Pregadores que não gastam e não se gastam, aqueles que só querem o entendimento da palavra, aqueles que não conseguem se doar pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo. Ele diz que esses são orquídeas do Evangelho. Olha, são bonitos, palavras lindas do Evangelho, orquídeas em cima de uma mesa. Porém, são orquídeas do Evangelho sobre os problemas alheios. Então, é como se tivesse uma mesa e essa mesa está problemática, está com dificuldades. Os pés estão quase caindo, precisa bater um preguinho lá para poder colocar ela de pé, para poder manter essa mesa de pé. E no lugar do pregador ou da pessoa, de nós, irmos auxiliar a mesa, no lugar da gente ajudar aqueles problemas dos nossos próximos, nós vamos lá, colocamos uma orquídea em cima. Usamos palavras belas, assim, assado, pá, tenha fé, mas a gente não tira um mínimo para ajudar, para resolver aqueles problemas. Tantos problemas dos outros irmãos que a gente poderia auxiliar com uma palavra, com uma ajuda material, com um sorriso, um olho no olho. E a gente pega esses problemas e simplesmente utiliza eles como uma mesa para colocar uma orquídea em cima, uma bela palavra em cima, mas que não auxilia, que não preenche o coração. E aí Emmanuel finaliza, dizendo: mas aquele que ensina e exemplifica, ensinar lá no púlpito, em casa, com amigo, no trabalho, na rua, onde quer que seja, ensina e exemplifica. É o Cristo, né? Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se
pelo erguimento de todos. Olha a solidariedade aí. Sacrifica-se pelo erguimento de todos. Esse é a árvore robusta do eterno bem. Não é a orquídea. É a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Manifestando Deus nesse solo rico do amor ao próximo, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, da paz levada ao outro, do auxílio material levado ao outro. É aquele que ensina e exemplifica. Sacrifica-se pelo erguimento dessa árvore do bem. Então, para finalizar, eu convido todos a fechar os nossos olhos e, em agradecimento a Deus, nos colocarmos à disposição para exemplificar, muito além de ensinar, muito além de aprender. Que a gente possa ser o exemplo vivo, que a gente possa ser uma fagulha da passagem do Cristo aqui, irradiando a paz dele, o amor dele, a benevolência de Jesus, o auxílio, o acolhimento, e que acolhendo, auxiliando, levando paz, sejamos também inundados por paz, por acolhimento, por amor. Preenchidos, agradecemos a Deus por esse momento de reflexão e que assim seja. Muito obrigado, amigos. Tenhamos todos bons momentos de reflexão e bons momentos de exemplificação em nossas vidas.